Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, o Evangelho de Jesus, segundo o relato de João. Eu não conheço, mas um abraço para o pastor Flávio e pastor Júnior, né? Deixa o meu abraço para esses dois colegas pastores. Nós falamos nesses dias lá, essa é a minha quinta reflexão. E o tema que a irmã Ruth e a irmã Merinha, elas nos enviaram, foi um tema desafiador. E quando eu falo desafiador, eu falo com a composição da palavra, um desafio, e me causou muita dor. Porque falar para um público heterogêneo é muito difícil. Falar na igreja, mesmo com esse fator heterogêneo, é mais fácil, porque ali era um confinamento, vamos dizer assim, não é? Então nós tínhamos um público que queria ouvir algo no espectro do solteiro. Um outro grupo queria ouvir algo na composição do ser viúvo. Já um outro grupo queria respostas para a sua condição de divorciado. Então eu me vi assim realmente como se eu estivesse na cova dos Daniéis, né? Me senti um leão assim bem acuado, mas Deus foi dando graça e o Senhor colocou no meu coração trabalhar uma espécie de acróstico com o lute. Então no primeiro dia, na noite da sexta-feira, nós trabalhamos com esse lute com dois olhares para a letra L. O primeiro olhar é o olhar da liberdade. Nós somos livres em Cristo. A palavra de Deus nos garante isso. Nós somos livres. Não há correntes, cordas. Não há cercados. Não há alambrados capazes de segurar, de prender quem é livre em Cristo Jesus. Nós somos livres. Já no sábado pela manhã, nós trabalhamos sempre aqui nesse texto de João 8. Eles já devem estar um pouco cansados de ouvir tanto João 8. Sempre aqui. Depois nós trabalhamos a libertação. Quem crê em Cristo, né, como diz as Escrituras, certamente rios de águas vivas fluirão de dentro dessa pessoa, diz João 7, 37, 39. Mas é importante saber também que a libertação, às vezes a gente fica achando que a libertação é algo de novidade, é como se fosse uma corrente neoteológica ou neopentecostal. Mas a libertação é algo simples, é você abrir a grade de algo que lhe prendia e você está livre, está liberto, pode ir. Então uma pessoa pode ser salva porque a salvação é pela graça, diz Efésios 2, 8 a 10, não é? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém fique vaidoso, vaidosa, se vanglorie. Então a salvação é algo que não depende de nós, é Deus, tudo é Deus. Mas eu posso, na caminhada como cristão, por exemplo, né, numa metáfora bem chula, ter um problema com uma pessoa numa comunidade. E, de repente, não falar com essa pessoa dentro da mesma comunidade, professando a mesma fé. Embora salvo, eu acredito que essa pessoa ou essas pessoas, elas vão precisar de um processo de cura, de libertação. Porque é incompatível alguém que é cristão ter comportamentos que demonstram o anticristo. É ante tudo que Cristo propaga. Então, isso é uma libertação. Eu sei que aqui não, a minha fala não é para alguém especificamente, mas pode ser que alguém casou e tinha já algumas questões com a sua sogra, ou com seu sogro, ou com o genro, com a nora, e de repente, depois de casar, crente, tudo bem, mas não consegue uma boa convivência com o sogro, com a sogra. É sempre relação mesmo, sabe, de relar, está sempre tirando um pedaço um do outro. Eu penso que isso é um processo de libertação, precisa se libertar disso. Pode acontecer, como no lugar que nós estivemos recentemente em Oitina, ao finalizar o culto, uma moça me procurou e disse assim: pastor, ore por mim, porque eu sou uma pessoa boa, e começou a falar o currículo, bem interessante o currículo, mas eu tenho um hábito de mentir, pastor. Eu gosto de mentir, mentir me faz bem. E mentira não é hábito, não é, irmãos? Mentira é pecado, não é? Hábito é um apelido que a gente dá, mas mentira é um pecado que a gente precisa se libertar. Então uma pessoa pode ser crente, salva em Jesus, mas às vezes mente. Aí você pode abrir a boca e dizer: pastor, me respeite, porque eu nunca menti na minha vida. Mentiroso.
mentirosa. A gente pode mentir, irmãos, até com uma canção dessa. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E às vezes a gente não se relaciona com essa preciosidade litúrgica. Então, a libertação é algo extremamente consistente. Consistente. Depois que nós trabalhamos esse L, nós vamos para o U. O U de única, ou único. E nós conseguimos enxergar desse processo de libertação, onde Jesus liberta, onde Jesus devolve a liberdade para aquela pessoa que estava aprisionada, no caso, uma mulher que foi apanhada em adultério. A letra U nos remete a pensar em como nós somos seres singulares. Há uma singularidade na nossa vida. Eu sou um ser exclusivo. Deus me fez com características e caracteres que dificilmente você vai entender, mas você não vai encontrar aquilo que na minha vida está e habita 100% na vida do outro. Semelhanças, sim, mas você não vai encontrar aquilo que eu carrego 100% na vida do outro. Não existe isso, porque nós somos únicos. Mas também nós entendemos com a letra U, deixa eu fazer uma pose aqui para ficar bonito. Tá bom, irmão, obrigado. Então, irmãos, esse U também, esse U de único Deus, único que pode aliviar os nossos fardos, único que pode curar nossas feridas, as nossas crises, único que pode convencer a pessoa do pecado, do juízo, de comportamentos que não são adequados a um cristão, o único que pode amar quem é rejeitado, o único que pode fazer o impossível se tornar possível. Então, ele é o único. Essa letra U nos remete a pensar na única possibilidade de uma nova vida, é através de Cristo. Hoje pela manhã nós fomos para o T do tempo. Como nós precisamos aprender, meus irmãos, o que é o tempo. E lá eu fiz um pequeno esboço verbal sobre o passado, o presente e o futuro, criando uma metáfora entre forma e forma, não é? O tempo nos mostra que lá atrás eu fui criado num ambiente, eu fui formado numa casa, num lar, eu tive instruções numa escola, isso é a minha forma, é a minha formação, é onde eu fui formado, forjado, criado. E eu saio desse lugar e vou caminhando, chego aos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, e eu carrego ainda coisas dessa forma. E aí eu preciso, como um bom cristão, entender que eu tenho uma forma de ser. E a minha forma de ser, ela pode ser muito influenciada pela minha forma. E isso é muito visível, inclusive na vida da igreja. O comportamento das pessoas demonstram claramente para nós como esse lugar de criação, como esse lugar de formação, como esses lugares onde nós passamos na nossa formação são afetuosamente danosos para a nossa vida. E aí nós nos comportamos como reprodução. E eu não gosto da palavra maldição hereditária, eu não gosto dessa palavra, né? Embora podemos encontrar isso em algumas famílias que não têm o reconhecimento do Evangelho, de Cristo. Mas o cristão genuíno, bíblico, ele pode não estar vivendo uma maldição hereditária porque já foi liberto por Cristo, mas ele pode, sem perceber, na sua forma, no seu comportamento, vivendo padrão de repetição. O que mais nós encontramos na igreja é padrão de repetição. Pessoas que vão reproduzindo coisas, reproduzindo, e não se percebem o quão difícil é para as outras pessoas que convivem com essas pessoas, quão difícil é, quanto penoso e custoso é conviver com uma pessoa que carrega padrões de feridas do passado. E esse T nos mostra que Cristo, ele respeitou o tempo de uma maneira tão extraordinária, sendo ele Senhor do tempo, quando apanharam aquela mulher em adultério e levaram até ele não foi afoito. Ele simplesmente pega o dedo e escreve na areia. E ele, consciente de que as pessoas têm direito à fala, por mais esdrúxulas que sejam essas falas, ele permitiu que aqueles homens falassem, acusassem, apedrejassem de forma verbal. Eles carregavam pedras físicas que toda a sociedade podia enxergar essas pedras físicas. Mas Jesus, quando permite que eles abram a boca, comece a sonorizar o que está no seu coração,
Jesus tira o olhar das pedras que na mão estão, e Jesus é o único que consegue enxergar as pedras que eles carregavam no coração. Porque nós, enquanto seres sociológicos, sociais, gregários, nós enxergamos as pedras físicas, o que é visível, o que é mostrável, o que é perceptível. Mas Jesus é aquele que vê o que ninguém vê. Então Jesus enxerga no coração daqueles homens, dos mais velhos aos mais moços, Jesus enxerga pedras no coração. E quem tem pedra no coração só tem pedra para ofertar, só tem pedra para atirar. Quem tem amor no coração tem setas de amor para atirar nas pessoas, tem amor em estoque para agraçar a vida das pessoas. Mas, lamentavelmente, quem carrega pedras no coração, naturalmente, só vai poder dar pedras no coração. Então, Jesus enxerga essas pedras no coração deles. E é porque Jesus enxerga essas pedras no coração dele, por quê? Porque ele compreende o tempo. E ele vai escrevendo e deixa esses homens fazer a sua catarse. Eles vão falando. Foi apanhado em adultério. Olha, lá em Levítico 20. E eles começam a usar a Bíblia. Eles usam a Bíblia. Eles usam Levítico capítulo 20, verso 10. Eles usam Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Eles usam Êxodo capítulo 20. E eles constrangem Jesus com a lei de Moisés, dizendo, olha, está escrito, ela foi apanhada em adultério. E Jesus respeita isso. Depois que Jesus escreve na areia, diante do constrangimento de uma mulher que estava errada, era pecadora, mas além do pecado, ela tinha a exposição. E quando uma pessoa peca, ela já tem a sua penalidade. Porque para o cristão, pecar já é uma penalidade para a nossa alma, porque o Espírito Santo nos deixa tristes. Aqueles que têm genuinamente o Espírito Santo, o pecado nos causa muita dor. Agora imagine essa mulher que foi exposta, acuada, acusada. Então Jesus deixa e percebe que Jesus dá esse tempo, o tempo do silêncio dele. O silêncio dele passa a ser tão eloquente que esses moços, quando Jesus sai do tempo da escrita e vai para o tempo da verbalização, Jesus não valoriza o que eles estão dizendo. Porque o que eles estão dizendo é, ela é adúltera, ela deve morrer apedrejada, é a fala deles. Inclusive, eles dão embasamento bíblico, como eu acabei de dizer. Mas Jesus não valoriza a fala, a liturgia, a teologia deles. Jesus valoriza o que está na alma dele, nas entrelinhas do coração deles. O próprio texto responde, nós vamos ler já já, dizendo que o que eles queriam mesmo não tinha nada a ver com o pecado da mulher. Eles não estavam se importando com o pecado da mulher. Eles queriam armar uma arapuca, um assalpão, uma armadilha para pegar Jesus. O que eles queriam mesmo era destruir Jesus. Então Jesus, depois de respeitar o tempo da fala deles, agora Jesus usa o tempo dele para a fala para que ele silencie. Jesus diz, olha, quem de vocês estiver nesse momento, é mais ou menos isso, sem nenhum pecado, estão autorizados a atirar a primeira pedra. O que é que acontece? O tempo da reflexão chegou para a vida desses homens. E eles começaram a refletir. A fala agora sumiu do coração. A corda vocal já não se movia mais, os lábios não se trocavam mais para construir palavras. Eles simplesmente silenciam. E o silêncio deles é tão profundo e reflexivo que gera um tempo de decisão. E o que é que eles fazem? Eles jogam as pedras no chão. Diz a Bíblia que eles saem do mais velho ao mais novo. O único que pode fazer isso é Jesus. Dá o tempo suficiente para uma pessoa que entrou aqui como eu, às vezes escondendo coisas no meu coração, na minha mente, na minha alma. Só Ele pode dizer para mim, através do Espírito Santo, ô filho, não vale a pena esse estilo de vida. Eu acho lindo como Jesus acolhe não a pecadora, Jesus acolhe a mulher que estava em pecado. Porque é fácil chamar alguém de pecador. Porque se nós formos rotular pecadores, gente, eu queria dizer para vocês que todo mundo aqui tem que sair nessa noite daqui carimbado. Todo mundo pecou hoje aqui em alguma coisa. Então todo mundo tem que sair daqui carimbado. Pecador, 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 pecadora. Tem pessoas aqui que vão receber carimbos em excesso. Tem gente que vai sair daqui com tanto carimbo que vai dizer, ô pastor, não dá para carimbar meu carro também? De tanto pecado que cometeu essa semana. Porque nós somos assim. Mas Cristo quer nos tornar
extremamente conscientes de que vida de pecado não é vida para cristão. O cristão não pode ser mais um pecadeiro. O cristão, ele é alguém falho, mas que ele peca diante de batalhas e de lutas e de acidentes. E não mais com deliberação, com buscas. E esse foi o nosso esboço do que aconteceu até aqui. Agora à noite nós vamos para a letra E. E a letra E, no meu coração, é a palavra encontro. E nós vamos ler João, capítulo 8, que diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 8, para aquelas pessoas que têm mais experiência na teologia, esse texto é recomendável que comecemos a ler a partir do verso 53 do capítulo 7. Esse texto ele tem algumas características interessantes. Algumas Bíblias vão trazê-lo em colchete, porque eles querem, diante de uma discussão, nos mostrar que esse texto ele não deveria estar aqui, ele deveria estar lá no final do Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas. Eu, como sou bem fraquinho nessa questão teológica, como eu sou bem fraquinho com essa questão de dar respostas para o que quase ninguém dá, então eu prefiro ser mais simples. Se Jesus, o Espírito Santo, deixou esse texto aqui, irmão, eu vou discutir o quê? Se o Espírito Santo ele é o sistematizador da palavra de Deus, se é aqui que foi colocado, eu não quero saber que ninguém diz, é aqui que ele vai ficar, e é aqui que ele vai falar o meu coração, em nome de Jesus. E diz assim, e cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, apanhada em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida, apanhada no próprio ato de adultério. Ou, naquela versão Arque, adulterando. É o que nós falamos pela manhã. Tudo indica que nós estamos diante de um caso onde o prazer do pecado foi interrompido. Enquanto eles estavam no pecado, buscando e produzindo a recompensa, o sabor, desfrutando aquilo que seria mais um ato pecaminoso, foi interrompido. Então, no ato do pecado. Verso 5, na lei do Senhor, desculpa, é verso 4, disseram a Jesus, não, é verso 5, gente, é 5. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor, o que tem a dizer? Aqui é como eu disse, eles estão citando Levítico 20, verso 10, eles estão citando Deuteronômio 22, de 22 a 24 e Êxodo 20. Agora, com um detalhe. Lá contém princípios para várias configurações de pecado. Em Levítico 20, 10, está bem claro, está explícito, que devem ser apedrejadas o homem e a mulher que forem apanhados nesse ato. Ambos, está na lei. Vamos continuar. Versículo 6. Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Gosto desse finalzinho, nesse tipo de versão. Contra ela. Contra ela. Versículo 8 diz, inclinando, ou seja, abaixando de novo, tornando-se a abaixar, tornando a inclinar-se, escrevia na terra, ou no chão. Mas eles, quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Levantando-se Jesus, ou endireitando-se Jesus,
E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, ou filha, onde estão aqueles teus acusadores? Aqueles. Cadê eles? Onde é que eles estão? Os acusadores estão onde? Será que eles estão em casa agora na internet nos acompanhando? Será que eles estão lá na frente? Lá atrás? Será que ele está com o microfone em mãos, pregando? Será que eles estão assentados na primeira fileira da direita para a esquerda? Ou quem sabe na quarta e última fileira? Será que eles estão lá no fundo, lá na galeria? Será que eles vão chegar e assistir esse culto em outro momento? Onde é que estão os acusadores? Jesus faz uma pergunta que, na minha concepção, é muito importante. Por quê? Porque eu tenho uma ideia de que Cristo, ele nunca pergunta porque ele quer respostas. Ele pergunta porque ele quer reflexão. Porque ele já tem todas as respostas. Então, minha filha, onde é que estão os teus acusadores? Ela viu a poeira do pé, ela viu os passos, mas ela não pode responder essa pergunta. Porque ela não sabe para onde é que eles foram. Mas ele faz, emendando retoricamente, ele faz a segunda pergunta. Ninguém te condenou? Nenhum deles? Verso 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Engraçado, Senhor. Eles estavam com cada pedra na mão, você não tem noção. Senhor, tinha um coroa do cabelo todo branquinho, que ele estava com um paralelepípedo na mão, que chega a doer a minha alma só em pensar. Senhor, tinha um careca, mas um careca daquele fortão da academia, com a barba cá embaixo. O Senhor precisa... Tinha um cabeludo, daqueles assim, bem cabeludão assim, que quando faz assim, que vai cantar na hora do louvor, você chega a ver o bíceps dele, o cara é forte. Ele estava com uma pedra, tinha uma adolescente, camisinha toda apertada assim, o Senhor precisa ver, Senhor. O menino chega, soltava fogo pela venta, ele queria mesmo, mas ele estava assim na mira, eu acho que ele queria encontrar o meu nariz, ele estava de olho em mim. Senhor, todo mundo foi embora, não ficou nenhum. Minha filha, se todo mundo foi embora, se ninguém mais te condena, você precisa entender a primeira lição dessa última letra de Encontros. Eu não sou todo mundo. Eu sou Jesus. Todo mundo pode fazer o que quiser com você. Mas eu não. Todo mundo pode evidenciar e pautar como tema principiológico da sua vida o que você fez. Eu não. Eu quero pautar o que você poderá vir a ser. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu gosto mais da versão que diz assim, pode ir. Ou no caso da minha aqui, diz assim, eu te digo, vá e não peques mais. Querido Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te peço inteligência, sabedoria, iluminação do teu Espírito Santo, graça, verdade, amor, sinceridade. Eu queria que o Espírito Santo, que age nessa igreja há anos desde a sua fundação, falasse ao nosso coração, ministrasse a nossa vida através dessa letra E, que é a letra do encontro. Amém. Então, irmãos, nós vamos perceber aí duas coisas interessantes. Primeiro, que eles chegam para Jesus, acusando Jesus. Quando nós chegamos aqui no versículo 7, Jesus vai responder a eles, e Jesus usa Deuteronômio capítulo 13, e Jesus usa Deuteronômio capítulo 17. Interessante. Depois você dá uma olhadinha no verso 7, quando ele diz assim, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro
a atirar a pedra. E Deuteronômio 13:9 e Deuteronômio 17:7 vai nos mostrar quais são os requisitos para que a pessoa seja acusada de alguma coisa. Primeiro, que tem que ser mais do que uma testemunha. Segundo, que essa testemunha que viu tudo tem que ser indagada. Depois que ela tem que ser a primeira pessoa a tirar a pedra, porque ela é responsável pelo ato. Depois que ela tirar a pedra, as outras testemunhas, elas também poderiam atirar a pedra. Mas tem uma coisa. Nesse contexto aqui, nós temos um sistema greco-romano. Nós temos aqui o Império Romano, que ele não aceitava essa prática. O Império Romano, embora, de certa forma, desse muito crédito à tradição oral, à tradição judaica, mas o Império Romano já está dizendo é o Império. Então o Império tinha suas leis, tinha suas regras, e o Império Romano não aceitava de forma alguma, com raríssimas exceções, o tipo de apedrejamento que estava por acontecer. Se nós tirarmos o Império Romano dessa situação, o foro adequado para se julgar um caso desse era através dos escribas e dos fariseus. Por quê? Os escribas, eles eram responsáveis em redigir tudo aquilo que é palavra de Deus. E o que é redigir? É escrever de novo. Então eles tinham a responsabilidade de escrever de novo todas aquelas palavras de Deus. Então eles iam redigindo e eles iam encontrando possibilidades de erro para que não deixasse que a palavra ou as palavras de Deus fossem contaminadas. Esse era o papel dos escribas. Os fariseus tinham muita característica parecida com os escribas, mas os fariseus, eles tinham, além dessa boa leitura, eles eram mais adeptos, mais apaixonados por toda a estrutura do desdobramento da lei. Tudo que é responsável pela lei, pelo cumprimento, na verdade não é nem pela lei, pelas leis. Da lei cerimonial a todo tipo de lei que você pensar, os fariseus, eles eram uma espécie de protetores, eles eram os policiais, eles policiavam esse quadro, vamos dizer assim, departamentalizado das leis. Enquanto os escribas, eles faziam um outro papel. Eles faziam o papel de preservar as palavras que foram ditas. Então nós temos praticamente pela primeira vez na Bíblia esses dois grupos juntos, reunidos, não apenas como nomenclatura, mas como pessoas. Eles estão juntos com um objetivo, de desqualificar Jesus. Então eles surpreendem o ato dessa mulher, eles estavam ali policiando, pegam essa mulher, arrastam essa mulher e levam à presença de Jesus. Bom, se Jesus disser para eles, ou não faça isso com ela não, ela é uma coitadinha, ou não faz isso não apedreja não. Então Jesus, ele vai de encontro à lei de Moisés. E ele vai comprar um sério problema com o Império Romano. Se ele diz assim, apedreja essa mulher, porque a lei está dizendo isso, ele está sendo cruel. Porque ele veio dizendo, logo abaixo você vai ver a apresentação como sal da terra e luz do mundo. É justamente aqui no capítulo 8, no verso 12 e 13, é a primeira vez que Jesus, aqui no Evangelho de João, fala o eu sou. Engraçado isso. Logo no início aqui do Evangelho de João, ele já começa a expressar que ele é, mas ele começa a verbalizar que ele é o eu sou. Logo no capítulo 8, capítulo 9, ele já fala 3 vezes. Por quê? Porque ele está se apresentando como Filho glorioso de Deus. Então se ele chega para essa mulher e diz assim, não vamos apedrejar, então ele não é o homem, ele não é o nosso Salvador. Ele não é o homem do encontro que transforma vidas. Não sei se essa minha longa introdução está te causando algum tipo de desconforto. Mas o que eu quero dizer é que todos nós precisamos de um encontro com Jesus. E com Jesus nós temos encontros e encontros. Existem encontros de Jesus que são aqueles encontros reflexivos, onde ao nos deparar com Jesus, a partir da palavra dele, isso toca a nossa alma. Isso toca de forma bem epidérmica, isso toca de forma neural,
parte a nossa cognição, isso mexe conosco, e nós começamos a ter dúvidas e buscamos a buscar. Às vezes nós paramos dizendo assim, eu não quero ser um religioso, eu não quero ser um cristão, porque olha o que aconteceu, quantas pessoas eu atendi dizendo, pastor, o que aconteceu nessas eleições é um absurdo, e tem pessoas que começam a dizer, eu não quero saber de ser crente, eu não tenho nenhum tipo de vontade de ser crente, porque os crentes são assim, são assim, são assim, e isso é complicado demais. Então, nós vamos perceber que o encontro com Jesus pode mudar a nossa mentalidade. E é por isso que Romanos 12, 1 e 2, lá no finalzinho ele diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, porque assim experimentaremos tudo aquilo de Deus, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Por quê? Porque a mente foi renovada. Então Cristo ele está nos mostrando que esses encontros com Ele parte do primeiro encontro. O primeiro encontro é aquela conversão genuína, que é precedida por uma tomada de consciência. Eu sou pecador, sou uma pessoa boa, não faço o que muitos crentes fazem, não faço o que muitas pessoas fazem. Talvez você está em casa dizendo assim, pastor, eu não troco a minha vida pela vida de muitos crentes. Eu concordo com você. Tem muitas pessoas que têm Deus nas suas atitudes e nem sabem que é Deus, porque Deus formou essa pessoa no lar. Eu não aprendi a falar a verdade na igreja. Eu não aprendi a ser honesto na igreja. Eu não aprendi a tratar todas as pessoas na igreja de forma educada, amorosa. Não foi na igreja. Eu não aprendi a respeitar tanto os mais velhos como todas as pessoas. Eu não aprendi na igreja. Foi a minha formação de casa. Quando eu vim perceber que tudo isso são orientações bíblicas, isso me deu mais alegria ainda. Por quê? Porque eu tive um pai e uma mãe que me bem educou. Então, muitas pessoas na igreja, com todo respeito, elas já são cristãs. Eu diria que elas já são salvas em Jesus, mas elas são mal educadas. Elas são insensíveis. Elas precisam de um toque de Deus, num encontro que as sensibilize. Porque, meus irmãos, falemos a verdade. Entrar uma pessoa que não tem nada a ver com a religião e com o evangelho, numa igreja como essa, para ela tudo aqui é estranho. Porque ela está acostumada com outro ambiente. Talvez ela está acostumada com um ambiente totalmente diferente. E aqui, irmãos, tudo é do nosso jeito. Aqui a gente senta e levanta. Aqui a gente não grita. Gol! A gente não grita. Aqui a gente não idolatra o pastor Paulo, o pastor Cláudio, o pastor Flávio, o pastor Júnior. A gente não idolatra o pastor que vem de fora. A gente não faz isso. Aqui, nós não criamos uma ambiência para que uma pessoa só se destaque. Aqui nós criamos uma ambiência para que Cristo seja exaltado. Aqui é um ambiente onde as pessoas que entram aqui, elas pensam assim, ali são pessoas muito melhores do que eu. Ali são pessoas muito educadas, porque elas têm o evangelho. Quem vem de fora cria uma expectativa muito longa, muito extensa. Elas criam uma expectativa de que a igreja é um lugar diferente. Aí quando ela entra na igreja, se de repente ela olhou, na hora que ela está cantando, ela olhou lá para frente e viu alguém cantando que comprou na loja dela e não pagou, você não tem noção de como a mente dessa pessoa reage. Então, existem pessoas que vão precisar desse tipo de encontro, que as torne pessoas mais parecidas com Jesus. E isso não é utopia, porque Filipenses 2,5 diz de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem uma versão que diz assim, o mesmo ser comportamental de Jesus. Então, é preciso que o encontro com Jesus que me salvou, eu preciso de encontros com Jesus que me reorganize, que me conduza para o entendimento de que no meu trabalho, eu não estou lá por acaso. No meu trabalho, eu não sou um professor cristão, eu sou um cristão professor. Eu não sou um psicólogo cristão, eu sou um cristão psicólogo. Então Deus me colocou naquele lugar como um merendeiro, uma merendeira, como alguém que está fazendo a zeladoria daquele espaço, um professor, seja lá quem for. Não é em vão, Deus nos colocou ali, gente, para que ali as pessoas olhem para mim e digam assim, essa pessoa é tão diferente. E aí o evangelho começa a ser pregado sem você falar uma palavra. Por quê? Porque nós precisamos desse encontro que nos mostre a urgência de pregar o evangelho a outras pessoas. Esse encontro que nos mostre a urgência de discipular as pessoas. Esse encontro que nos mostre a urgência de julgar menos e ajudar mais. Então, esse de encontro são esses encontros que Cristo vai
preparando para ir moldando e lapidando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu elenquei aqui algumas coisas que, se fizer sentido para você, eu queria que você guardasse no coração. Mas antes, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, ou então o irmão já projeta diretamente lá. Na segunda carta aos Coríntios, porque o tema foi lute. Olha o que é que nós vamos ler aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. Isso nós trabalhamos lá no retiro. Diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia ou da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos. Veja que coisa interessante. Se eu quero lutar para ter esse encontro que me melhora, que me transforma, que me transfunda, que me transborda de um ser cristocêntrico, nós vamos perceber que Paulo está nos orientando. Olha, nessa luta da vida, na luta da existência, na luta dos lugares que você caminha, na luta de ser uma pessoa melhor, de ser um cristão melhor, de ser uma esposa melhor, de ser uma filha melhor, um filho melhor, de ser um viúvo melhor, um solteiro melhor, um divorciado melhor, um ser humano melhor, a gente precisa entender que as nossas armas, elas não podem ser armas carnais. Por exemplo, uma pessoa que quer ter um novo relacionamento, ela não pode usar qualquer arma. Por exemplo, a arma da sedução não é uma arma para uma cristã, para um cristão. Nós não nos aproximamos, não construímos relações apenas pela sedução. A sedução é algo que já está presente quando uma relação ela é oficializada. Tem o seu processo sedutor entre o marido e a mulher, mas na construção das relações, eu não posso usar sedução. Eu não posso fazer isso. Então, as minhas armas, elas precisam ser armas totalmente diferentes das armas que pessoas que não conhecem o Evangelho usam. Então, as armas das minhas lutas, das minhas batalhas, algumas versões dizem da minha milícia, elas não podem ser carnais. Elas precisam ser poderosas, porque poderosas elas serão se elas forem poderosas em Deus. Por quê? Porque assim elas vão destruir fortalezas, elas vão destruir raciocínios falaciosos nossos mesmos, depois os outros. Então, isso é importante. Um outro texto que eu gostaria de conversar com vocês é Provérbios 28, 13. Depois eu caminho para finalizar, com mais 1h30, mais ou menos eu termino, se Deus quiser. Ai, que legal essas brincadeirinhas sem graça, né? Provérbios 28, 13. Vamos ler juntos esse texto? Podemos ler juntos? Mas bem forte, assim. Eu queria ler assim, de forma bem sergipana, porque o baiano é muito lento, né? E eu queria que você lesse bem sergipano, tá bom? E eu vou ler no meu jeito baiano, porque eu não vou trocar a minha essência. Vamos lá? Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona. Então, esses encontros com Cristo, ele nos ajuda a perceber isso, que se eu encobrir os meus erros, os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas misérias, eu não avanço na vida, eu não cresço na vida, não há prosperidade na minha vida. Eu posso ter até ganhos, porque nós não podemos confundir ganhos com prosperidade. Existem muitos ganhos na vida que independem de qualquer fator religioso. Mas a prosperidade, gente, é algo que vem de Deus. Então ele diz que se você confessa e abandona essas práticas, você vai alcançar a misericórdia. A palavra misericórdia é linda, que é a junção de duas palavras, é a misericardia, é coração e sofrimento. Então, quem confessa e abandona e deixa, alcança nos seus sofrimentos o batido, sacudido, o lapidar do coração mais intenso de Deus sobre o nosso sofrimento, sobre a nossa miséria. Então nós vamos perceber que esse texto que lemos mostra uma mulher que ela foi apanhada em adultério. Como eu disse, abandonaram o homem, abandonaram a palavra de Deus, porque diz que tinham que levar as duas à lei, e ele some. Essa mulher é apresentada e nós vamos perceber que assim como Deus, lá no Antigo Testamento, e é lindo isso, ele escreveu aquelas tábuas da aliança antiga, lembra? E eu separei 2 textos para vocês lerem aqui comigo, para não pensar que o pastor está inventando coisas. Tem como colocar para mim rapidamente Êxodo 31, 18? O povo aqui é tão rápido, né? Parabéns, lá na igreja também, que se tiver alguém da nossa igreja assistindo, lá também o povo é rápido, viu? Êxodo 31, 18 diz assim, ó, quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, você vai perceber aqui no capítulo 8,
que Jesus, enquanto todos vão para casa, ele vai para o monte. Jesus está sempre fazendo essa visão tipológica do monte, não para exaltar um lugar, mas para mostrar como conquistas na vida nós temos que fazer escalonações, né? Escalonamentos, né? Como nós temos que sempre estar galgando, subindo, porque nós somos o povo que embaixo habita, nós somos o povo que lá embaixo está. Qualquer coisinha nós descemos o nível, então sempre temos que escalar esse monte da palavra de Deus para crescer, para melhorar na vida, não é? Então, quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, a aliança antiga. Tábuas de pedra, e eu queria que você lesse esse final comigo. Escritas, mas está tão feio que parece que foi escrito pela unha. Vamos ler de novo, bem bonito, vamos lá? Escritas pelo dedo de Deus. Mas vamos ler Deuteronômio, capítulo 9, verso 10. Eu estou fazendo isso para vocês não pensarem que são coisas da minha cabeça. Deuteronômio 9, 10. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra. Veja que nós temos um testemunho de Deus e nós temos o testemunho de Moisés. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra. E aí ele vai nos informar o que Deus nos informou. Ele diz assim, ó, escritas, com o quê? Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. Perceba, a antiga aliança foi escrita com o dedo de Deus. E nós estamos num texto onde essa mulher foi apanhada em adultério. E ela, apanhada em adultério, foi colocada em pé, exposta diante de todas as pessoas. E observe, o mesmo instrumento que Deus usou para o Israel antigo, que foi o dedo, a mesma tinta que ele usou para o Israel antigo, que foi a unha, o sangue dele, agora ele está usando para a mulher. Enquanto os acusadores estão apedrejando a mulher, o mesmo dedo de Deus que escreveu todas as leis para a nossa vida, volta a escrever a nova história dessa mulher. Enquanto os fariseus, saduceus, enquanto os homens de idade, os de meia idade, os mais jovens, estão com o dedo apontando para a mulher, enquanto a religião está apontando para o pecado da mulher, e eu quero dar uma ênfase, que foi uma ênfase que eu dei muito lá, nós estamos falando de uma mulher que estava de fato em pecado, ponto. Mas todos os dedos já estavam apontando para ela como pecadora. Meus irmãos, uma pessoa em pecado, que está tentando reconstruir a sua vida, o que ela menos precisa é de reforço do seu erro. É o que ela menos precisa. E o que ela mais precisa é de alguém que leve ela a um encontro com Cristo. É o que ela mais precisa. Então, os dedos apontando para ela, acusando, mas o dedo de Jesus não aponta para ela, aponta para escrever uma nova história, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que é que você tem feito com o seu dedo, mas acredite, um dedo é capaz de fazer o que uma mão não consegue fazer. Porque um dedo pode fazer assim, e um dedo pode fazer assim. Jesus escolheu usar o dedo para fazer assim. Os fariseus escolheram usar o dedo para fazer assim. E quem usa o dedo para fazer assim, 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 ele vai encontrar Hermes, ele vai encontrar Cláudio, ele vai encontrar Núbia, ele vai encontrar Tina, ele vai encontrar Lene, ele vai encontrar Núbia. E aí, para ganhar tempo, ele vai deixar de fazer assim. E ele vai começar a fazer assim. E ele vai fazer assim. E ele vai fazer assim. E ele vai fazer assim. E depois vai ser tanta gente que ele vai precisar fazer assim. E depois fazer assim. E depois morrer assim. Porque o dedo de Cristo está apontando para a morte de Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Ele usou o dedo para nos mostrar que aquele dedo era o início de toda uma mão que seria cravejada. Mas tudo começou com um dedo escrevendo na areia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como Deus usou o dedo para escrever a história nova dessa mulher, Ele quer escrever a sua nova história. Segunda coisa que me chama a atenção é que a armadilha que foi feita para acusar Jesus, para
levar Jesus contra o Império Romano. Isso tudo é algo que vai nos mostrando como Jesus era odiado pelo seu amor, como ele era odiado pelo seu propósito de salvar, de ensinar. E ele estava ensinando, mas o ódio estava ali. E eu gosto muito quando Romanos capítulo 8, verso 1 diz, portanto, gosto muito desse texto, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Podemos repetir juntos, já que o irmão colocou ali? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se eu perguntar a você assim, nenhuma condenação há, qual dedo você levaria? Você falaria assim, pastor, nenhuma condenação há. Como é que nós faríamos? Nenhuma condenação há. Olha a importância do dedo. O dedo tem essa capacidade, irmãos, de mostrar que ele, na sua singularidade, é capaz de tirar a acusação e mostrar a graça maravilhosa do Senhor. Louvado seja Deus. Eles não tinham nenhuma verdade acusativa sobre Jesus. Eles não tinham pecado de Jesus, eles não tinham falha de Jesus. Então eles usaram a falha de uma pessoa, a falha de uma mulher, de uma filha de Deus, de uma rejeitada, para pegar Jesus. Mas eles não conseguiram. Outra coisa que me chama a atenção é que essa mulher, ela podia ter fugido, gente. Eu não sei se é a minha natureza, como eu sou muito frouxo, quando aqueles homens, se eu fosse uma mulher com a natureza que eu tenho, quando eles me pegaram pelo braço, me colocaram em pé diante de toda a multidão, enquanto eles estiverem no diálogo com Jesus, meu irmão já tinha corrido há muito tempo. Eu sei que o sergipano é mais corajoso do que no meu caso baiano, mas eu correria, eu fugiria. Como dizia minha avó, perna para quem te tem. Mas me chama a atenção, irmãos, que ela é colocada no lado do discurso. Jesus levanta e se direciona a eles. Ela tinha tudo para fugir. E eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. Quem quer lutar para ter uma vida cristã em santidade, tem que aprender a enfrentar os desafios e enfrentar os seus pecados, as suas lutas, as suas mazelas e as suas misérias. Quem quer uma vida plena com Deus, tem que aprender a parar de fugir. Porque a fuga nos faz transeuntes de um lado para o outro, em ciclo. E é muito movimento e pouco deslocamento. Essa mulher teve a oportunidade de fugir, mas ela continuou ali. Pastor, mas o senhor está exaltando ela? Não. Só estou destacando. Porque eu exalto nesse texto a Cristo, que olha para essa mulher e diz, você é pecadora mesmo. Só que a lei dizia que uma testemunha só não podia apedrejar. E quando Jesus faz essa pergunta, onde estão os teus acusadores? E que ninguém mais é, Jesus está como um bom jurista, como um bom juiz, ele está mostrando que os promotores retiraram a acusação, foram embora. E ele, como um bom juiz, ele olha para essa mulher e diz, minha filha, onde é que estão os teus acusadores? Me mostra os teus acusadores. E ela não sabe mais onde estão os acusadores. Ninguém te acusou, e eu não sei como foi que ela respondeu, e ela deve ter balançado a cabeça, ou com uma dor no coração. Não. Ele disse, eu também não te condeno. E ele está também dando um discurso para quem está à sua volta. Ele está preservando a sua santidade. Ele está preservando a sua santidade, para que ele não quebre a lei. Porque ele é quem apresenta a graça. E só quem é gracioso é capaz de fazer a lei algo leve e suave debaixo da graça. Só quem é gracioso pode fazer da lei não um fardo, mas um enfrentamento de amor. Ele usa a lei e diz para essa mulher, eu sou a única testemunha. É como se Jesus dissesse, eu não posso de jeito nenhum fechar os meus olhos para o que você fez. O que você fez está errado. Você não deveria se tornar o que você está se tornando. Talvez a sua carência, talvez a lábia dele, talvez você não foi percebendo, mas você
é pecadora sim, mas eu não sou um atirador de pedras. Eu sou um atirador de oportunidades. Eu sou um atirador de porta estreita, mas porta de salvação. E hoje, se você ouvires a minha voz, minha filha, digo eu, você vai sair daqui sem pedras na alma, na mente, no coração e no corpo, mas com a cruz cravada na sua alma, porque quem quiser me seguir deve tomar a sua cruz e caminhar, e aí onde ele diz, você está perdoada, é isso que ele está dizendo, vai, não peques mais. Irmãos, como é que nós sabemos? Porque como o texto ele está apresentando o Filho de Deus, nós sabemos que essa mulher se arrependeu, porque Deus escuta e prescuta o coração da gente. Deus é presciente, Ele escuta e prescuta a mente da gente. Então aquela mulher, pela revelação da graça de Deus, arrependeu-se dos seus pecados. E segundo aos Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Aquela mulher, pelo que o coração dela dizia, pelo que a mente dela dizia, Jesus disse, vá minha filha, e não peques mais. Engraçado, eu anotei bem rapidamente aqui, só para falar para vocês, depois vocês veem em casa. Eu estava prestando atenção em Gênesis 28, ali pelo verso 10. O encontro de Jacó com Deus. Ele está fugindo do seu irmão, em caminho de Padã Arã. Ele dorme e coloca a cabeça numa pedra. Ele tem um sonho, tem uma visão em forma de sonho, uma escada tocando no chão até o céu. Anjos descendo e subindo. Ele tem uma experiência tão profunda com Deus, um encontro tão profundo com Deus, que ele diz uma frase que para mim é profunda demais. Ele diz, Deus estava aqui. Eu é que não sabia. Então o encontro com Deus, mesmo para o cristão, revela coisas que nós não sabemos. O encontro com Deus revela coisas que nós omitimos. Um outro texto que eu guardei aqui no meu coração é aquele texto de Gênesis 22. Quando Abraão termina uma celebração, Deus se apresenta a ele e diz assim, Abraão, levante de madrugada, tu e o menino, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que ele sai com esse menino, e lá em cima, o menino faz uma pergunta a ele, bem perto. Pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, está a lenha, mas cadê o cordeiro? Ele diz, já direi. Deus proverá. Ele tem um encontro tão profundo com Deus, que enquanto ele vai subindo com o filho, naquela dor, naquela angústia, ele diz, ficai-vos aqui no pé, porque eu e o menino vamos adorar, e certamente retornaremos. Diz um amigo meu que do outro lado Deus vai subindo com o cordeiro, para prover, tirar o menino do altar e colocar o cordeiro, que é Cristo que foi colocado em nosso lugar. Interessante como esse encontro nos revela que Cristo substituiu todas as mazelas e misérias da minha vida. Cristo apagou toda a maldição da minha vida. Então, se você vem de uma família onde você tem uma história e você conta sempre, como uma pessoa que nós acompanhamos em Salvador, ele passou por um lugar e lá foi muito sofrimento, e lá ele fez muita gente sofrer, e ele já há 10 anos saiu daquele lugar e o tempo todo, se furava o pneu do carro dele, dizia, pastor, eu acho que foi por causa daquilo que eu fiz no passado. Se um filho adoecer, ele diz, pastor, eu acho que foi por conta disso. Meu irmão, eu quero te dizer em nome de Jesus, o encontro com Jesus substitui toda maldição em bênção, para a glória de Deus. O encontro com Jesus tira você da cruz, porque a cruz é nossa. Estava tudo preparado para a primeira pregada na tua mão e na minha mão. O encontro com Cristo remove você da cruz e coloca Cristo na cruz em nosso lugar, louvado seja o nome dele. Tem mais alguns encontros, mas o último deles que eu quero falar é o encontro que ele teve com Nicodemos no capítulo 3. Depois você lê em casa, mas 7 vezes, no capítulo 3, 7 vezes aparece a palavra crer. Verbo crer, verbalizar a crença. 7 vezes.
E me chama a atenção entre os versos 9 e 10, quando Jesus fala com Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica perdido, porque primeiro esse negócio de voltar para a barriga da minha mãe, que coisa é essa? E aí, gente, Jesus chega para Nicodemos e diz assim: ô Nicodemos, você tem mestrado e você não sabe. Nicodemos, você é mestre, você tem mestrado e você não sabe essas coisas. O encontro com Cristo, irmãos, retira todos os nossos títulos e nos coloca numa situação de vulnerabilidade, de carência e de pobreza de espírito. Eu vou explicar melhor, principalmente a última fala, porque algumas pessoas não entendem. Nós somos ricos da graça de Deus, sim, concordo. Mas quando as bem-aventuranças diz que nós somos pobres de espírito, e bem-aventurados são os pobres de espírito, ele está querendo dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele pastor quando vai pregar, que ele prepara, ele ora, ele faz tudo. Mas quando ele sai dali, ele diz assim: foi a graça de Deus. Eu sou pobre, eu não tenho condição de fazer nada aqui, eu não tenho condição de estar aqui com vocês. É a graça de Deus. Bem-aventurados são aqueles meninos e meninas que estavam aqui cantando, tocando, ministrando, de forma tão linda, que louvor lindo e maravilhoso. Bem-aventurado é aquele que desce com a cabeça baixa, dizendo: é a graça de Deus. Eu sou pobre, eu não consigo fazer um louvor tão bonito, é a graça de Deus. Bem-aventuradas são aquelas que correram tanto um ano trabalhando, preparando um congresso. Bem-aventurado é Ruth 1, Ruth 2. Chegar ao final do congresso e dizer assim: nós somos até arrumadinhas, nós somos até organizadinhas, nós até fazemos as coisas bem feitas, mas nós somos pobres de espírito, porque foi Deus quem atuou nesse congresso, louvado seja Deus. Ô irmão, o que Jesus quer dizer para a gente é que o encontro com Deus faz a gente chegar em casa e olhar para os nossos filhos e dizer bem assim: ô Deus, muito obrigado pelos meus filhos. Eu não tenho condição de ter filhos tão bem educados. Eu sou pobre, é a graça de Deus. Oh Deus, eu ainda não consegui um namorado, um noivo, não casei ainda. Eu fico exigindo tanto, Senhor, às vezes. Eu estou viúva, estou querendo, mas eu quero um velhinho mais durinho. Eu não aceito aquele que está um pouquinho mais... Eu sou muito exigente. Eu estou com 79 anos, mas eu estou procurando um de 24. Aí fica difícil. É melhor você ter um encontro com Deus e Deus dizer assim: ô minha filha, pega mais velhinho um pouquinho, para ficar mais perto de tu. Então, bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, aquele que tem um encontro com Jesus e diz assim: poxa, eu estou numa idade como essa, nunca casei, por quê? Será que eu sou muito exigente? Será que eu não botei o sarrafo lá em cima, o padrão lá em cima? Será que eu não estou procurando um homem pronto e perfeito no encontro? Meus irmãos, completamos 31 anos de casados no ano passado, e agora, dia 13 de julho, se Deus nos der graça, nós vamos completar 32 anos de casado. E Tina não é flor que se cheire, viu, meus irmãos? Orem por mim, viu? Tina é uma benção. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Tina, quando me encontrou, eu era um jogador de futebol. Andava pelas estradas da vida. Tina era católica praticante, mulher de oração. Tina orou muito para encontrar alguém. E quando ela me encontrou, oh meu Deus, eu não era um miserável, como alguns são aqui, né? Mas eu era mais ou menos. Sabe o que aconteceu? Tina não pediu um homem perfeito. Tina pediu um homem que Deus pudesse trabalhar na vida dele. Ô minha irmã, talvez você que está procurando alguém perfeito, você está orando errado. Talvez você deva pedir a Deus: Senhor, manda alguém que o Senhor possa trabalhar e chegue no ponto. Talvez, meu irmão, você precisa pedir: Deus, eu não estou pedindo muito, mas manda alguém que o Senhor possa trabalhar. Eu finalizo a minha palavra, irmãos, dizendo para vocês que o encontro com Jesus, ele, num primeiro momento, ele é para salvação, sim. Mas nós temos evidências bíblicas de que nós precisamos de um encontro com Jesus
para mudar a performance da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa fé e da nossa prática cristã. Se nós não tivermos encontros diários com Jesus, no devocional, na oração, na leitura, jamais nós passaremos de um nível para um outro, de um degrau para o outro, jamais subiremos os degraus da fé. Por quê? Porque só o encontro de salvação não é suficiente para uma boa condução cristã. Visto que Efésios capítulo 6, verso 18, diz o quê? Não vos embriagueis com vinho. Aqui é um vinho tão gostoso, né, irmãos, estar aqui na igreja, né? Olha que vinho gostoso. Isso aqui pode nos embriagar e vivermos a vida cristã só aqui. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vocês podem ficar em pé? Nós vamos orar. Vocês podem dar as mãos também. Eu estou me sentindo em casa, lá na igreja eu faço muito isso. Você pode dar as mãos, nós vamos orar. O ano passado, meus irmãos, dia 19 de dezembro, eu e Tina estávamos preparados pela manhã cedinho para o nosso coral cantar lá no Clériston Andrade, o Hospital Geral da cidade. E quando nós estávamos nos preparando, às 6:30 da manhã, Tina acordou, se vestiu de forma extraordinária, toda bonitinha, verdinha, parecendo um abacatezinho, mas uma linda, você precisa ver, toda verdinha, era só bater com um garfo assim, ó, um abacatezinho perfeito. Você precisa ver que coisa linda. Meus irmãos, Tina chegou no quarto e disse assim, filho, vai ser 9 horas lá, dorme mais um pouquinho. Estava muito cansado, tinha chegado meia-noite, um dia antes da igreja. E aí deitei um pouquinho. Umas 7h40 eu levantei, fui ao meu escritório, peguei as bíblias, as coisas, eu ia ficar na igreja. Eu disse, Tina, você vem com alguém que mora aqui para a nossa região, ou que mora aqui no nosso condomínio, e eu fico na igreja. Quando eu olhei, meus irmãos, Tina estava toda molhada. Eu sei que você pode achar que eu sou superlativista nas coisas, mas literalmente, Tina estava molhada da cabeça aos pés, de suor. Era algo que eu nunca tinha visto. Eu não mereço, mas pela misericórdia de Deus, meu quarto tem um ar-condicionado. E o ar-condicionado estava ligado. É estranho, com o ar-condicionado ligado, Tina daquele jeito. E eu falei com ela, Tina, você está bem? Ela disse, eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Foi ao banheiro do quarto e tentou fazer alguma coisa, número 3, e não conseguiu. Ela olhou para mim e disse assim, filho, eu não estou bem. Meus irmãos, quando eu olhei para Tina estava tendo uma convulsão, o olho virando. Eu tentei fazer alguns comandos, ela não respondia mais, e eu me desesperei. Eu comecei, Deus, não deixa Tina morrer não. Só que as minhas filhas, nós temos 2 filhas, uma de 30 e uma de 17. Elas são bem parecidas e bem diferentes. Tem uma que quando ela acorda, ela parece que está na guerra, ali naquela região do Kuwait. Ela acorda com a metralhadora na mão. Que foi, pai? Que foi, pai? Que foi, pai? Que foi? Ela sempre acorda. Já tem uma que parece que ela está no jardim do Éden, antes da serpente. Ela acorda assim, oi, que dia? Ela é ótima. Ela sim, ela acorda levitando. A bolsa de Tina com os documentos estava no quarto daquela que levanta com a metralhadora. E eu não aguentava mais, irmão, de desespero. Bati a primeira vez, bati a segunda vez. Eu falei, Cal, em nome de Jesus, abre a porta. Ela acordou. Pai, o que foi? Eu falei, nada, filha. Abracei ela, dei um beijo nela com vontade de chorar. Falei, filha, eu preciso levar sua mãe ao hospital. Se veste aí rapidinho. Quando eu vi ela ainda, quando eu a vi daquele jeito, eu disse, filha, por favor, adianta. Meus irmãos, eu comecei a orar, a clamar, chorar. Entramos no quarto. Pela misericórdia de Deus, eu não mereço, mas a gente mora num condomíniozinho bem legal. E tem reconhecimento facial. Eu nem mereço isso, né? Mas é a misericórdia de Deus. E um carro na frente era de uma mulher. E o reconhecimento facial não reconhecia ela. Eu, como gosto de fazer estudo de caso, eu acho que ela passou muita maquiagem e o computador disse, não é ela não. E aí demorou muito, eu buzinando. E ela não saía, aí o porteiro abriu aquele portão e nós saímos. Meus irmãos, quem conhece Feira de Santana sabe o que eu estou falando. Eu moro num lugar chamado Pedra do Descanso, Olímpia. É uma rede de muito condomínio. Quando eu saí, um monte de carro, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, coloca asas no meu carro. Eu pedi. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eu sei que muita gente não vai acreditar, mas eu vou falar. Deus não colocou asas no carro. E eu comecei a buzinar. Mas Deus não colocou asas no carro. Mas Deus colocou 2 motociclistas que eu nunca tinha visto na minha vida.
E eles começaram a dar tapa nos carros, assim, ó. E os carros iam passando por cima de canteiros, iam abrindo naquela região do Feiraguá, e eles iam fazendo como batedouros. Eles fechavam uma avenida, iam abrindo outra. Meus irmãos, eu nunca vi um negócio daquele em minha vida. 2 motociclistas, eles iam. E o meu carro, nosso carro, ele está bastante arranhado nas laterais, porque eu arranhei muitos carros em Feira de Santana. Até hoje eu peço a Deus, oh Deus, eu queria muito pagar a todos, mas eu não tenho condição. Tomara que ninguém lembre que eu existo, né? Porque eu arranhei muitos carros passando. E quando nós chegamos no hospital, Tina estava toda roxa. E quando eu peguei Tina no braço, a mulher disse, ela está morrendo. Eu saí correndo. Aquela equipe de médicos, de enfermeiros, todos os profissionais, técnicos, todos que estavam saindo, Deus segurou eles um pouquinho, porque faltou energia. E o lugar que eles precisavam passar o cartão, não dava tempo, eles estavam ali. Quando nós chegamos, irmãos, aquela equipe, liderada por Dr. Maurício, pegou Tina nos braços e jogou numa UTI mais simples, que eu não sei como é que chama isso, ali embaixo mesmo. E quando entramos, eu e Cauana, naquela sala, aquele, acho que é desfibrilador, né? Quando ele bateu a primeira vez em Tina, o braço de Tina parecendo uma boneca, levantou assim, ó. Quando bateu a segunda vez, Tina subia e descia assim. Quando ele bateu a terceira vez, eu vi Tina fazer. Ele nos tirou lá de dentro. Caímos de joelhos, eu e Glaurinha Cauana lá de fora. Na hora, Deus me deu o Salmo 46. Foi muito rápido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou da tribulação. Mas o que marcou a minha vida, irmãos, naquele momento é como se Deus dissesse, é isso que eu quero te mostrar. Cresceu aos meus olhos assim, bem presente. Eu estou bem presente. E Tina ficou lá uma média de 2 horas. Quando nós estávamos lá de fora, uma senhora chegou desesperada e disse assim, o senhor é o pastor? Hermes, eu falei, sou. Estava chorando. Ela disse, o que foi que houve? E quando ela disse o que foi que houve, não deu tempo eu falar. Ela disse, em nome de Jesus, ora por mim que meu filho está morrendo. E aí a minha filha olhou e falou, ô meu amor, ô moça, minha mãe também está morrendo, deixa meu pai quieto. Eu falei, Cal, eu tenho vocação, minha filha. E eu comecei a chorar, encostei com aquela mulher no canto, comecei a orar por ela, orar com ela, orar por ela, orar com ela. Daqui a pouco o médico entra, um outro médico. Seu filho está bem, conseguimos salvá-lo. Aí eu falei, meu Deus, se o Senhor fez isso com ela, faz comigo também. 2 horas lá dentro, sai Dr. Maurício e a equipe. Cabeça baixa, ele disse assim, o caso dela é gravíssimo. Pode evoluir para grave. Pode evoluir para moderado, mas orem. Ore porque eu não posso fazer mais nada. O que eu podia fazer eu já fiz. Ela está em coma, ela está entubada. Mas, gente, foi tudo assim muito rápido. Em 2 horas, Tina estava entubada, estava em coma. E ele disse assim, eu preciso levá-la para a UTI. Porque ela está com, não sei o que é manual de bomba. E o neurologista do hospital, ele está com Covid. Eu preciso de um neurologista laudista que ateste que ela pode ir para o 3º andar. Meus irmãos, em Itabuna, um menino, minha ovelha, ele dizia, pastor, eu quero ser médico, eu quero ser neurologista. E ele cresceu. E ele passou no vestibular. Ele tornou-se neurologista. E eu fui pastorear em Salvador. E ele foi congregar comigo em Salvador. E eu fui pastorear em Feira de Santana. E ele hoje congrega comigo em Feira de Santana. E ele é um dos maiores laudistas da Bahia como neurologista. Você acredita que o médico me disse, nós precisamos de um neurologista laudista. E você acredita que eu não lembrei dele? Mas uma pessoa ia passando e me reconheceu, um médico que eu acompanhei em Salvador. E o meu telefone no bolso tocou para alguém de Salvador. E essa pessoa ouviu toda a conversa. E ele ligou para um médico cabeça-pescoço de Salvador, Caio, que foi nossa ovelha. Caio liga para Gary, que é médico na nossa cidade. O neurologista e o laudista. Eu não liguei para ele, mas Deus ligou para ele. E ele chegou lá, fez a anamnese, fez tudo e disse para os médicos, eu atesto, ela pode ir para a UTI. Meus irmãos, eu não sei se vocês já viram essa experiência, mas Tina numa maca, entubada. É como se fosse uma bola de beisebol azul, os profissionais tentando, se revezando, batendo assim para o respirador. E era uma viagem que parece que não acabava até o 3º andar. Aquele elevador
fechado, com aqueles profissionais todos de cabeça baixa, só vinha à minha mente, meus irmãos, o Salmo 46:10, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Vinha à minha mente o hino 328 o tempo todo, ó mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. O tempo todo vinha isso na minha mente. Tina ficou lá internada. Na mesma noite, eu vou chegando para visitar, porque nós ficamos durante o dia e eu precisei sair. Fui em casa levar as meninas, fui falar no velório de alguém que tinha falecido na nossa igreja. Quando eu volto para a igreja, meus irmãos, o moço falou, você não pode subir porque morreu uma jovem lá em cima. Eu disse, Tina morreu. E deu 9:30, às 10 horas ele disse, o senhor pode subir, porque a mulher que morreu não foi sua esposa não. Eu subi. Quando eu subi, tinha 11 ligações de um médico da nossa igreja, 15 ligações da minha filha. E eu fiquei sem entender. Eu falei, será que Tina morreu? E eles me chamaram para dar notícia, e eu subi com angústia. Quando eu cheguei, meus irmãos, Tina já estava estubada no mesmo dia, para a glória de Deus. E ele disse, daqui a pouco ela acorda. Se não acordar hoje, acorda amanhã de manhã. E eu comecei a recitar o salmo, que quando eu comecei a namorar com ela, ela recitou para mim. Quando eu comecei a namorar com Tina, Tina recitou o Salmo 116. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza e falei, Senhor. Quando eu fui falar o restante do Salmo, que eu olhei, Tina estava com o olho desse tamanho, eu tomei um susto. Falei, misericórdia, o que é isso? Tina acordou. Gente, você não tem noção da minha alegria. E eu comecei a cantar aquele corinho, cantar aqui, és fiel em todo o tempo. Cantei o 328, daqui a pouco Tina abriu os olhos e começou a tentar falar comigo. Eu falei, meu Deus, será que Tina está delirando? Será que Tina está bem? E mulher, a gente tem algumas deixas para entender se ela está bem ou não, né? Aí Tina pegou uma caneta e disse, quero ler. Aí pegou a caneta e começou a escrever. Eu não entendi muito o que ela escreveu, mas no final estava bem assim, lavou os pratos. Aí eu falei, Tina está ótima. Louvado seja Deus. O encontro com Deus, irmãos. O encontro com Deus. É a última coisa que eu vou falar. O encontro com Deus permite que lá em Atos 7, Estevão seja apedrejado e morto, sem pecado. Mas o encontro com Deus não permite que uma mulher em pecado seja apedrejada, porque não era o dia do juízo final na vida dela. Pastor, mas onde é que está o homem? O homem, no dia do juízo final, ele vai ter um encontro com o Senhor. E o Senhor vai cobrar dele. O homem representa aquelas pessoas que fazem tudo escondido e acham que ninguém sabe. Cuidado, você pode ser como aquele homem que faz tudo escondido e ninguém sabe. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de passar esse tempo aqui em Aracaju, nessa cidade linda, com irmãos e irmãs maravilhosos e maravilhosas, pela vida dos pastores, o pastor Paulo e a irmã Sônia, tiveram o tempo todo conosco no retiro, honraram a nossa vida, foram amigos como sempre. Eu retorno a essa igreja com muita alegria. Pastor Cláudio e Núbia, tanta graça na vida desse casal, casal querido, amado, a vida de Ruth, de Meirinha, que coordenaram esse evento, esse grupo maravilhoso que participou desse congresso, os pastores que eu não conheço, mas que já ouvi falar, do Flávio, do Júnior, a ministra de música, os líderes da igreja, os vice-moderadores, os diáconos, enfim, Senhor, continua agraçando, abençoando. Se alguém nessa noite quiser fazer uma decisão por Jesus, pode hoje mesmo, ouvindo a voz do Senhor, entregar sua vida a Jesus. Enquanto nós estamos com a cabeça baixa orando, eu quero perguntar a você que está aqui ou em casa, você quer entregar sua vida a Jesus? Faz um gesto com a sua mão, eu oro por você. Tem alguém? Eu não vou insistir. Tem alguém nesse lugar, ou lá em cima, ou aqui, que quer ter esse encontro com Jesus? Já vi, meu filho, pode baixar. Tem mais alguém? Pastor, eu quero fazer minha decisão por Jesus. Você pode fazer sua reconciliação com Jesus hoje mesmo. Tem mais alguém? Que Deus aplique essa palavra no coração. Aquele rapaz lá no fundo de camisa preta, por conta do tempo, se alguém puder cuidar dele, viu, gente? Vocês que são da igreja. Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe, meus irmãos.